paz do Senhor para todos, nesta manhã de quarta-feira, dia 14 de janeiro de 2026. Quero aqui mais uma vez agradecer a todos aqueles que têm compartilhado e se inscrevido no meu canal. Que Deus abençoe a cada um poderosamente. Que Deus estenda as suas mãos sobre suas vidas, sobre suas famílias. Nesta manhã quero orar por a vida de vocês que estão a trabalhar nesta manhã, aqueles que vão me ouvir. Quero fazer uma rápida oração para agradecer a Deus por este dia abençoado. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento, Senhor, eu te dou graça por esta oportunidade a qual o Senhor está me concedendo, Pai. E mais uma vez, Senhor, me encontrar aqui diante deste mecanismo, Senhor, de transmissão, Senhor, para fazer, Senhor, a gravação de um vídeo, Senhor, através desta rede de comunicação, para que venha abençoar as vidas das pessoas, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor vai entrando, meu Pai, na casa das famílias, abençoando, repreendendo o mal, desfazendo, meu Pai, tudo aquilo, Senhor, que tem se levantado contra as pessoas. Abençoa minha esposa, meus filhos, e abençoa poderosamente, meu Pai, os meus familiares. Abençoa minha casa, me dá sabedoria, meu Pai, sobre a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu te glorifico, exalto e bendigo o Teu santo nome, Pai. Amém. Quero ler uma passagem que se encontra em Mateus, capítulo de número 26. Bendito seja o nome do Senhor, que vai nos falar. Bendito seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 26. Vamos ver o que é que diz a palavra. A última Páscoa, a Santa Ceia. O versículo de número 17 diz-nos assim: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que preparamos a comida da Páscoa? Ele disse: Ide à cidade a um certo homem, dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos e ouvintes, a passagem a qual nós lemos é uma passagem bastante interessante, louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente lemos essa passagem e prestamos atenção e observamos bem a leitura a qual nós fizemos, a Bíblia vai relatar que os discípulos preocupou-se e chegaram e eles perguntaram a Jesus aonde era que ele queria que fosse preparado a Páscoa. A Páscoa, para quem não sabe, para quem não tem conhecimento da palavra de Deus, ela foi constituída lá no Egito, quando Deus estava para libertar o povo de Israel da escravidão de Faraó. Então Deus deu uma ordem para que o povo se ajuntassem em famílias em suas casas, pois Deus estava para promover ali uma das suas maravilhas, quando Deus
lança e determina que 10 pragas, né, que a Bíblia chama de maravilhas, venha sobre a terra do Egito. Então, a Bíblia vai nos relatar no capítulo 12 de Êxodo, do versículo 1 ao versículo 27, sobre a constituição da Páscoa. Então Deus deu uma ordem para que toda a família, segundo as suas condições, matasse um cordeiro para que eles se alimentassem e após se alimentassem, eles saírem da terra do Egito. Então Páscoa também tem um significado muito importante na vida do povo de Israel. Então, quando Jesus estava chegando já para terminar seus dias aqui na terra, Jesus desejou comer a última vez com seus discípulos. Interessante que a epígrafe do texto diz a última Páscoa e a Santa Ceia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós lemos esse texto, nós percebemos logo de imediato que aqui não é um culto religioso, aqui não tem nenhum tipo de liturgia a qual nós vemos nos tempos presentes que nós vivemos. Aqui o texto diz que, louvado seja Deus, chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. Então esse texto deixa claro que a Páscoa ela era um momento a qual Jesus escolhera especialmente para estar reunido com os 12 discípulos, ou seja, os 12 apóstolos. Não era algo público, aberto a todos, mas era algo reservado para Jesus e os seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós formos observar, louvado seja Deus, nós temos visto hoje a Páscoa do Senhor, ela é um pouco diferente, porque se nós fosse seguir os ritos a qual eram seguidos na época de Jesus, então seria preciso nós sacrificarmos um cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a Páscoa, ela traz na sua celebração um sacrifício feito ali naquele momento, louvado seja Deus, a qual foi constituído lá no Êxodo. Se vocês for para Gênesis 12, 1 ao 27, vocês vão ver que ali foi sacrificado um cordeiro. Mas neste momento aqui, Jesus está trazendo para os seus discípulos algo muito interessante, quando Jesus vai dizer: enquanto ele comia, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Na mesa a qual Jesus se reuniu com os 12 apóstolos, com os 12 discípulos, era para ser, porque mesa também tem um significado de comunhão, de união, né? Partilhar ali momentos particulares, naquele momento que você está fazendo a sua refeição com a sua família. Mas o texto ele é claro quando ele diz que ali Jesus diz que no meio deles tinha um que iria traí-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Então que eu quero dizer nesta manhã, que na mesa há pessoas, louvado seja Deus, que vai nos trair, que vai nos apunhalar pelas costas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nem por isso Jesus ele deixou de ter esse momento com os 12 apóstolos, sabendo que ali tinha um traidor. Não. Jesus fez questão de dizer que daqueles que ali estavam, tinha um que ia trair ele. E quando Jesus disse isso, aí os discípulos começaram a perguntar se era eles. Versículo de número 22 diz: e eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor?
E ele respondeu e disse: o que mete comigo a mão no prato, esse há de trair. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, irmão, aqueles que andam de braços dados conosco, aqueles que dão tapinha nas suas costas, aquele que se assenta à mesa, aquele que come da sua comida, que se alimenta, aquele que muitas das vezes anda lado a lado com você, é aquele mesmo que vai lhe trair, é aquele mesmo que vai lhe apunhalar pelas costas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, ele não deixou de partilhar este momento especial com os seus discípulos. E Jesus, no versículo de número 24, diz: em verdade o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Louvado seja o nome do Senhor. Respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu dissestes. Judas se manifestou e pergunta: sou eu que vou lhe trair? Jesus disse: você é quem está dizendo, não é eu. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus sabia que Judas ia o traí-lo, mas Jesus não expôs a Judas. Jesus não denunciou a Judas para os outros discípulos, porque Jesus sabia o risco a qual Judas estava correndo. Se vocês observar, louvado seja Deus, em Lucas 22, a partir do versículo 7, você vai ver que lá na frente, louvado seja o nome do Senhor, Lucas 22, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Na mesa também, irmãos, tem pessoas com espadas, né? Jesus, você vai ver que na mesa, Jesus fez questão de dizer, Jesus disse assim para os seus discípulos, disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alfoge ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Disse-lhe, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também alfoge. E o que não tem espada, venda a sua veste e compre. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você lê esse texto, você logo vai perceber que Jesus está mandando que os discípulos comprem espada. Espada é uma arma muito usada na época de Jesus, inclusive pelos soldados romanos. E o que esse versículo quer dizer para nossas vidas? Louvado seja o nome do Senhor. Se nós observarmos, após Jesus compartilhar este momento de reflexão junto com seus discípulos, ali sentado à mesa, Jesus sai para Getsêmani e lá ele é preso imediatamente. Se vocês observar, Pedro vai sacar de uma espada e corta a orelha de um soldado chamado Malco. Quando Jesus disse compre espada, Jesus está mostrando para os discípulos e trazendo uma reflexão, um ensinamento muito importante. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando Pedro toma essa atitude, Jesus manda com que Pedro guarde a espada e ele diz: Pedro, guarde a sua espada, porque quem vive da espada, pela espada morrerá. Louvado seja. Pode até algumas pessoas achar que Jesus está incentivando os discípulos a andarem armados para guerrear. Não. Jesus está ensinando os seus discípulos uma lição. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente está na mesa, muitas das vezes tem pessoas armadas contra nossas vidas, pessoas arquitetando, armando ciladas.
e nós não sabemos. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Na mesa também tem aqueles que quer ser, que já está planejando tomar o seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Preste atenção que nesse momento especial surge-se uma discussão no meio dos discípulos, que eles começaram a perguntar quem era o maior. Houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhe disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores, mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Louvado seja. E ali na mesa, Jesus deu vários exemplos, ensinamentos, que aplicando para nossas vidas hoje, louvado seja o nome do Senhor, nós devemos aplicar em nossas vidas. Na mesa tinha traidor, na mesa tinha aquele que carregava a espada, e na mesa tinha aqueles que já estavam com o seu coração já pensando em tomar o canto de Jesus. Quem assumiria a posição após Jesus ser crucificado? Aí Jesus vai dar uma lição: aquele que quer ser grande, seja pequeno. Aquele que quer ser servido, sirva. Louvado seja o nome do Senhor. Isso traz uma lição muito importante para nossas vidas. Se nós olharmos para o contexto, hoje é totalmente inverso do que diz a Bíblia. Hoje pouca gente quer servir, pouco quer ser serviçal, mas muitos quer ser senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Onde o próprio Jesus, ele disse que veio para servir e não para ser servido. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, que nós aprendamos, aleluia, que na nossa caminhada não vai ser fácil. Aquele que você pensa que não vai lhe decepcionar, o que mais vai lhe decepcionar. Mas nós temos que agir como Jesus, amar e amar até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E na mesa também se assentou aquele que diz que iria até o fim com Jesus, mas ele acabou por negar a Jesus, né? Pedro, ele diz também, o Senhor, a Simão, aleluia: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando tu te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Aleluia. Pedro disse que estava pronto a ser preso e a ser morto. Mas nós vemos que quando Jesus foi preso, Pedro logo de imediato negou a Jesus 3 vezes, né? E se entristeceu muito após ter cometido esse ato, mas nem assim Jesus o desprezou. Quando Jesus ressuscitou, a ordem de Jesus para as mulheres foi: vá até Pedro e diga a Pedro que vá adiante para a Galileia. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, Jesus sabia que Pedro, mesmo com seus defeitos, mas Pedro seria um grande pregador do Evangelho. Jesus sabia que Pedro seria aquele que, independente dele ter o negado ali, mas ele não desistiria
de confiar no Senhor. Então que nós venhamos aprender. Na mesa tem o traidor, na mesa tem aqueles que já pensam em tomar seu lugar, na mesa tem aqueles que você pensa que é convertido, mas na verdade não é, está armado até os dentes. E na mesa tem aqueles que diz que lhe apoia nos momentos difíceis, mas quando realmente chega aqueles momentos difíceis, você é abandonado por todos. Então que você bote a sua confiança em Deus, que você confie unicamente no Senhor, porque Ele não te abandona jamais. Ele não nos abandonará jamais. Que Deus abençoe a todos, compartilhem e comentem e tragam mais pessoas para se inscrever neste canal para a glória de Deus. A paz do Senhor a todos. Este vídeo é para você que vai assistir, não despreze esse vídeo.